Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Se não deixou aquele like, deixa o like de vocês agora no início, porque no final muita gente esquece e o nosso canal necessita aí das inscrições e o like de vocês. Então nos ajude aí na plataforma. Tudo bem, pessoal? Estamos rumando a 10 mil inscritos, conto com a ajuda de todos vocês. Pessoal, saiu uma reportagem interessante falando sobre a questão da fome no Brasil. E nós vamos estudar o Brasil e nós vamos ver que o Brasil é um país com mais ou menos aí 215, quase 220 milhões de brasileiros. Então estão distribuídos aí, né, na região sudeste, região nordeste. Então é onde se encontram as maiores massas, né, de brasileiros. Então estão na região sudeste e região nordeste. E nós vamos ver que essas regiões elas têm diferenças enormes entre elas, né? Nós não vamos entrar aqui nessa questão das diferenças, mas nós vamos ver que o Sudeste é uma região extremamente rica, riquíssima, né? E aonde você encontra uma grande parte da população também, né? Pobre e uma parcela dessa população que está aí passando necessidade, passando fome. Essa é a questão que nós trazemos aqui. Pessoal, está fazendo um barulho aqui, mas isso aí como a gente está gravando, passa, viu, pessoal? Então, desculpe aí pelo barulho. Mas voltando, então, quando nós falamos então sobre o Brasil, nós encontramos essa grande quantidade de pessoas passando fome, né? E, é claro, entra governo de esquerda, entrou governo de esquerda, entrou governo de direita, entrou governo de extrema direita, e nós vamos ver que a situação da população, ela se encontra do mesmo jeito, as pessoas passando necessidade, as pessoas passando fome, porque isso foi uma coisa que foi construída lá atrás mesmo, pelos governantes do Brasil. E a gente, aqui no Brasil, nós temos uma elite, essa elite, ela quer todos os recursos, tudo para ela. E aí fica difícil você conseguir fazer alguma coisa, né, para essas pessoas aí que estão, né, em extrema pobreza, necessidade, insegurança alimentar. Haja vista que até as escolas, em período de férias, elas costumam abrir para que as crianças venham se alimentar, né? Porque tamanho é insegurança alimentar. Então nós vamos ver aqui uma reportagem, que é uma reportagem interessante, que fala sobre essa questão, tá, pessoal? Então nós vamos ver aqui. Saiu no jornal O Globo, né? Transferência de renda não é suficiente para acabar com a fome. Especialistas dizem o que falta, né? Então aí a gente vê que por mais que o Bolsa Família ele tem aumentado, o Vale Gás, tantos outros serviços aí do governo, tanto estadual, municipal, federal, não tem conseguido combater essa questão aí, que é uma questão aguda, é uma questão que está bem forte dentro da sociedade brasileira. Números, continuando, números da ONU, apesar de melhoras, né, indicam que a inflação, né, a inflação de alimentos e a falta de apoio à agricultura familiar também afetam o consumo da população. Aí a gente vai vendo, né, cenas como essa daqui, uma pessoa, né, pegando alimento, né, na caçamba, aquilo que seria descartado, vai servir de alimento para muita gente. É uma coisa triste, porque quando nós pegamos o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Então não dá para a gente entender como um país que produz tanto alimento, tem uma agricultura extremamente avançada, tecnológica, como é a agricultura do Brasil, você tem um contraste aí com uma grande parte da população passando fome, passando necessidade. O relatório anual da Organização das Nações Unidas, da ONU,
sobre o acesso a alimentos mostrou uma redução da quantidade de pessoas famintas no Brasil em 2023. Segundo o documento publicado ontem por 5 agências da entidade, como a FAO, Alimento e Agricultura, à frente, 8,4 milhões de pessoas, 8,4 milhões de brasileiros passam fome entre 2021 e 2023. Ou seja, nós estamos falando aí em 3,9 da população, menos do que dos 9 milhões, 4,2 de 2020 a 2022, quando o país ainda amargava os efeitos da pandemia da Covid-19. Então, tudo isso daí contribuiu para uma piora nesse cenário de fome, que o Brasil enfrentou mesmo, e nós tínhamos aí uma quantidade de pessoas famintas pelo Brasil inteiro, Grandes campanhas foram feitas para levar alimentos, tudo isso aí durante a pandemia. Só que hoje nós temos uma realidade bem diferente, porque muita gente recebeu comida durante o período da pandemia. Agora, que acabou, graças a Deus, aí nós temos ainda de voltar e rediscutir como matar a fome de tanta gente que está aí espalhada aí pela região sudeste, região nordeste, região centro-oeste, região sul, região norte, porque nessas regiões aí concentra-se boa parcela da população que estão passando necessidades. O Brasil havia saído do mapa da fome, mas retornou após a pandemia. Olha só que situação. Então nós tínhamos saído desse mapa da fome e agora nós voltamos. Em discurso na quarta-feira, no encontro ministerial do G20, o grupo das maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, no Rio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que o país sairá do mapa da fome da ONU até 2026, o último ano de seu governo. Então, gente, é lamentável quando nós pegamos o maior produtor de alimento, proteína animal, e você vê que ainda tem tanta gente no Brasil passando fome, passando necessidade. Então é muito complicado quando você vê o Brasil um grande produtor de alimento e está aí no mapa da fome. Quer dizer, é um escândalo que fica aí para todo mundo ver, todo mundo das outras nações, dos outros países, ver a situação com que se encontra o Brasil. Aí o presidente, é claro que prometeu acabar com isso daí. Aumento no Bolsa Família ajudou muitas famílias, mas esse recurso não chega a todo mundo. Não chega a todo mundo. Então você ainda tem muita gente que estão aí nos grotões aí dessas grandes capitais, cidades, regiões, que esse acesso a projetos do governo não os alcança. Não os alcança. Nós não estamos falando na população de rua. Não, nós não estamos falando deles, nós estamos falando de famílias, e crianças que não têm o que comer, não tem nada, tomou o café da manhã, não sabe se vai tomar o café da tarde, se vai almoçar ou se vai jantar. A insegurança ela é muito grande. O número divulgado pela ONU mostra que, apesar da extrema pobreza estar no menor nível da história, a insegurança alimentar ainda é a maior do que em 2013. Apesar da melhora recente, afirma o economista Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Então a GV mostra, a situação que se encontra o Brasil. Retrato da fome pelo olhar, do fotógrafo Domingos Peixoto, O Globo, imagem que venceu o prêmio, o 44 prêmio Valdemir Zorg, Olha a situação. Essas pessoas aí que a gente está vendo nessa imagem, nessa foto, elas estão tirando aquela raspinha de carne dos ossos que serão descartados. Essas pessoas estão retirando
pedacinhos de carne para sua alimentação. Não dá para entender, porque o Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, e você chegar a ver um disparate desse de pessoas sendo humilhadas. Gente, isso é humilhar as pessoas. Isso é humilhação para o ser humano, né, que vive num país aí hoje, 8ª, 9ª maior economia do mundo, a pessoa se deparar com uma situação dessa. E é muita humilhação para um brasileiro, né? Para ele, esses dados mostram que a política de transferência de renda, como Bolsa Família e melhoria do mercado de trabalho, são condições necessárias, mas não suficientes para resolver o problema de insegurança alimentar. Fatores como a alta do preço dos alimentos, com a guerra da Ucrânia, falta de apoio à agricultura familiar, porque, gente, fazer um parênteses aqui, a agricultura familiar ajuda muito, muito a economia. Você tem alimentos mais baratos, mas o governo, infelizmente, investe na economia, na agricultura de larga escala, quando a agricultura familiar, que é tão importante, fica às vezes esquecida. Atraso na entrega da merenda escolar, pior nas condições de segurança alimentar no país, explica ele. Ponderando que não se sabe o peso de cada uma delas no número final, e que, quando se olha apenas em 2023, houve melhora em ambos indicadores, a extrema pobreza e a insegurança alimentar. Né? Quando se olha, mas aí nós ainda temos muita gente dentro dessa situação da insegurança alimentar, passando fome. Por isso, diz Nery, programa como Bolsa Família tem impacto direto para reduzir a redução, né, da pobreza, mas não na redução da insegurança alimentar. É complicado, porque quando você tem regiões que você precisa abrir escolas para crianças alimentarem, porque não tem em casa, é complicado. E você vê que em muitos lugares de escolas, a criança só pode pegar um pratinho de comida. Só pode pegar um pratinho de comida, não pode pegar mais que um pratinho de comida. Isso também é grave. Uma fruta, não pode repetir uma fruta. Em muitas localidades aí, tanto municipal, estadual, é uma fruta por criança. Uma fruta só por criança, ela não pode pegar mais que uma fruta, às vezes não pode pegar mais que 3 bolachinhas, às vezes não pode pegar mais que um pratinho de comida. A gente também tem isso daí, que é uma coisa que a gente vê muito acontecendo. Pode ser que não chegue uma notícia dessa à grande mídia, mas é isso que acontece nos bastidores. Para o economista, tanto os dados da ONU, através da FAO, lançando a cada 3 anos, divulgado pelo governo, considerando condições de insegurança alimentar severa, são indicadores importantes. O dado da FAO capta a situação a cada 3 anos e tem flutuações que podem não refletir as condições brasileiras. Já os dados do IBGE seguem a escala brasileira de insegurança alimentar e são muito bem feitos, entretanto são dados que não são comparáveis. Então a gente vai ver que às vezes esses dados da FAO aqui o do IBGE, que é mais aprofundado, então mostra que a situação é muito mais grave, né? É muito mais grave. E eu quero pedir a você, que está conosco aqui, chegou, você compreenda a situação de insegurança alimentar, porque nós vemos muita gente ser contra os programas sociais, ser contra isso, ser contra aquilo, mas nós temos uma população aí que, infelizmente, ela está jogada, está à margem esquerda aí da vida. Então são crianças, são mulheres, são idosos, então que precisa de alimentos, né? E não tem acesso a esse alimento. Não tem acesso a esse alimento. Por diversas condições, às vezes não tem dinheiro, às vezes esse alimento está distante, e nós vamos ver sempre essa cena terrível de pessoas se alimentando de sobras, indo naquelas caçambas,
para recolher aquilo que seria descartado que vai servir de alimento. Então essa é a situação, essa é a realidade da insegurança alimentar no Brasil. E aonde nós temos, né, o país que é um grande produtor de alimento, um grande produtor de proteína animal, um grande exportador de comida, né, a nona ou oitava maior economia do mundo, e nós temos aí se deparar com uma situação dessa daí. Isso é triste, é vergonhoso para o país, é vergonhoso para a sociedade brasileira. Tudo bem, pessoal? Chegamos aqui ao final. Quero pedir a você, se não deixou o seu like lá no começo, deixa agora aí no final, se inscreva no nosso canal, porque nós estamos rumando a 10 mil inscritos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.